se o maior ato de rebelião da pessoa possa ser apenas dizer acho melhor não. Vamos falar sobre Bartleby, o Escrivão, de Melville. Esse livro ele foi escrito pelo Melville, o autor famoso de Moby Dick, e tem uma diferença enorme num livro de mais 600 páginas para um livro de em torno de 40. Bartleby é um livro muito curioso porque ele é um conto que se passa em Wall Street, mas não essa Wall Street que você conhece de agora, mas a Wall Street de lá 1800 e pedrinha. Nessa época existia um escritório e que o narrador é um advogado, dono desse escritório, ele acaba contratando por necessidade de mais força de obra Bartleby como seu escrivão. O trabalho era simples, era basicamente atuar como copista e revisar o texto de outros colegas dele. Inicialmente, o que parecia ser incrível, porque Bartleby era quietinho, vai se tornando um grande drama porque ele começou a se recusar para tarefas muito simples. Ele apenas dizia, acho melhor não. E esse mote se torna uma frase, inclusive, que ela ultrapassa as margens do livro, uma vez que até hoje se fala desse personagem. É um personagem um tanto enigmático. A gente não sabe exatamente bem de toda a ideia desse personagem, porém é muito curioso porque a gente está falando sobre uma narrativa de um personagem que parece não haver ambição. A recusa dele do trabalho não é em detrimento de outras coisas, mas apenas do nada. Será uma desistência, talvez uma esquiva? A gente não sabe. O interessante é que a gente pode tentar aprender um pouco com Bartleby. Aprender a dizer não para as coisas é algo fundamental. Às vezes acho melhor não, ou seja, recusar de forma suave, de forma certeira, porém sem ser agressivo, talvez seja um bom meio de lidar com as pessoas. E o interessante é que esse livro, primeiro que o narrador é um narrador muito divertido. Ele começa a contar sobre o escritório, sobre as paredes que envolvem o escritório de Wall Street. Ele descreve de forma muito engraçada os funcionários. É um ótimo narrador, é cativante. E eu acho que o Melville ele tem uma coisa que eu sei que tem isso em Moby Dick e aqui também, que é um tipo de narrativa que... Será que a gente pode confiar? Será que você pode confiar no narrador? Será que ele não está exagerando? Lembrando que em Moby Dick, o narrador começa falando, me chame de Ismael. A gente não sabe se é o nome dele. No caso aqui do Bartleby, a gente não sabe nem o nome desse advogado que está narrando a história. A gente sabe apenas sobre essa figura curiosa que apenas se recusa a fazer as coisas. Uma coisa também interessante é que essa edição da Ubu, que é a mesma edição que existiu da Cossack Naif há quase 20 anos atrás, ela é preenchida por tijolos. E para você ler, você tem que literalmente rasgar as páginas para poder ler. Quase como se você tivesse que ir além do concreto para poder compreender ou talvez não compreender essa narrativa. Bem, esse é um livro muito interessante, eu gostei. É daqueles livros que você lê num dia, numa tarde. É gostoso ler esse tipo de narrativa, principalmente quando você está, de ressaca literária, porque tem início, meio e fim, termina, é legal para pensar, para refletir. É um livro que, embora seja bastante pequenininho, ele é muito bom. Bem, me diga aí se você já leu esse livro ou, se não leu, tem alguma outra história que você possa indicar também para mim. Lembrando que esse livro, que tem um romance, tem uma história meio absurda, vai lembrar um pouco até, e anteceder, na verdade, Kafka. Quando a gente pega aquelas narrativas bem curiosas, personagens bem profundos e ainda assim um pouco ambivalentes. No Kafka a gente vai ter um pouco desse absurdo já aqui em Melville. Bem, aí se você gostou, não deixe de dar um joinha e se inscrever no canal. E até a próxima!